Fala investidor, fala investidora, eu sou o Derek, esse é o canal Pingado na Bolsa. Aqui a gente fala sobre fundos imobiliários e ações. Se você gosta desse tipo de assunto, tem interesse, já se inscreve no canal aqui embaixo, tem um botão vermelho para se inscrever, para você não perder os outros vídeos. E hoje a gente vai falar aqui sobre o CAFOF, KFOF11, um fundo de fundos aí da Quinea. Então se liga aí no vídeo para saber tudo sobre esse fundo. A gente vai ver o relatório de maio desse fundo, é o mais recente que a gente tem aí para saber como anda o CAFOF. Então, como eu falei, esse é um fundo de fundos, é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários, tá? Muita gente tem um certo receio porque você acaba tendo uma dupla taxação aí, né? Você tem as taxas de administração, além das taxas de administração dos fundos que esse fundo está comprando, você também tem a taxa de administração e gestão desse próprio fundo, que é 0,92% ao ano, e 20% do que exceder a variação do IFIX, tá? Que é uma taxa de performance. Então, pode não ser exatamente a melhor das opções, mas a gente tem que considerar se está descontado ou não, porque às vezes vale a pena a gente comprar alguns fundos de fundo para também terceirizar, digamos assim, essa gestão da nossa carteira para um gestor profissional. Se você não tem tempo, se você não quer aprender, enfim, é melhor às vezes você colocar isso na mão de um gestor profissional que está ganhando, afinal, para isso. Lembrando aqui, não é uma recomendação de compra ou venda desse ativo, tá? A gente vai só ver as informações aqui disponíveis no relatório gerencial. Se você quiser ver com maiores detalhes, aí é só conferir o site de relações com investidores da Quinea, do fundo, tá? Patrimônio líquido do fundo aqui, 468 milhões de reais. Não é um fundo super grande, mas também não é um fundo desprezível, tá? A posição em 31 de 5 de 2021 do valor patrimonial da cota estava em R$ 103,28. Eram apenas aí, não é tanto assim também, mas assim, 6.982 cotistas e o fechamento em 31 de 5 de 2021 do valor de mercado da cota estava ali na casa dos R$ 92,29, tá? Eu já vou mostrar para vocês quanto que tá, qual foi o fechamento de ontem. Aqui o início do fundo foi em 2018, não é um fundo tão antigo assim, é um fundo relativamente recente. O administrador do fundo é a Intrag DTVM Limitada, que é o braço aí administração de fundos do Itaú, e a Quiné Investimentos Limitada, que é a gestora do fundo, tá? O pagamento aí que foi feito no dia 15 do 6 foi de 55 centavos por cota e 12 milhões de reais no mês foi o volume de negociação desse fundo aí, uma liquidez média diária aí de 600 mil reais. Também não é um absurdo, mas também não é um volume muito alto, mas assim, a regra de bolso que a gente pode ter aí é o seguinte: se você for negociar algum fundo imobiliário ou então algum tipo de ação, é interessante que você tente levar essa regra de bolso, pelo menos é a que eu levo para mim, que se eu vou negociar, se o volume total no dia, por exemplo, aqui 604 mil reais, se o valor que eu tenho total desse fundo representar mais do que 5, 10% dessa liquidez média diária, eu prefiro não entrar nesse fundo ou nessa ação. Tá, então vamos supor, se eu tivesse 60 mil reais nesse fundo, até uns 60, 30, 60 mil reais nesse fundo, aí ok. Um pouco acima disso eu já ficaria um pouco reticente, porque o volume que eu negociaria caso eu precisasse sair da posição em um dia, não seria suficiente, tá? Claro que aí você pode ter umas regras para mais ou para menos, dependendo do tamanho da sua carteira, do quanto você tem de dinheiro, mas você pode também pensar assim, eu quero ter no máximo aí 10% para me livrar do fundo, para me desfazer do fundo em uma semana. Você pode estabelecer algum prazo. Eu estou falando que eu uso para minha carteira, até porque eu estou ainda montando minha carteira, na montagem do meu patrimônio, então essa é a regra que eu uso, tá? Já pensando nos próximos anos aqui. E, bom, como a gente pode ver aqui no site Status Invest, o fechamento aí foi de R$ 90,99, tá? Bem próximo da mínima de R$ 90,05, e a gente tem um dividend yield na casa dos 7%. Nos últimos 12 meses foram R$ 6,45, mas
a gente teve essa desvalorização aí na cota. Então, também vai um pouco da sua estratégia, se você pretende mais receber essa renda ou se você pretende ter um ganho de capital em cima da cota, tá? Varia um pouco de objetivo para objetivo, mas é interessante pensar na montagem da sua carteira como um todo e qual papel esse fundo vai ter na sua carteira caso você resolva comprar esse fundo, tá? Então, aqui eles dizem sobre a composição do rendimento. Então, no mês, o rendimento foi de 55 centavos por cota, a ser distribuído em 15/6/2021. E o rendimento é composto por dividendos de fundos imobiliários da carteira, receita financeira e resultado da alienação de cotas, deduzidos das despesas do fundo, e poderá sofrer variações pela exposição em fundos de shopping, onde existe sazonalidade dos rendimentos ao longo do ano. Então, como a gente vai ver um pouco mais para frente, esse fundo tem bastante posição em fundo de shopping e fundo de lajes corporativas, tá? Aqui a gente vê o resultado do mês, né, a composição do rendimento aqui. Em maio, a maior parte, como eles dizem, foi de receita de FIIs, ganho de capital foi um pouco menor aqui, em 6 centavos, e uma leve reserva aí de 1 centavo. E a gente teve despesas na casa dos 8 centavos por cota. Lembrando que isso aqui é tudo por cota, tá? Tive uma certa diminuição aqui nos valores, né? Até porque teve uma diminuição no ganho de capital, tá? Mas o rendimento da receita de FIIs acaba se mantendo um pouco estável aqui na casa dos 58, 56, 52 centavos. Está ali mais ou menos nos 50 e tantos centavos. Então, a rentabilidade mensal do fundo, considerando a distribuição de rendimento e tomando aí como base investidores hipotéticos que tenham participado em uma das duas emissões das respectivas cotas médias, a gente vê que a primeira emissão foi feita a R$ 100,89 e a segunda a R$ 114,71 e a terceira a R$ 109,21. A gente viu agora há pouco. Hoje o fundo está sendo negociado na casa dos R$ 90, então você vê que quem participou das emissões acabou perdendo um pouco do valor da cota. Mas aqui a gente vê que a renda distribuída tem aumentado. Então, de agosto de 2020, estava ali na casa dos 0,46%, passando aí a 0,55% em maio de 2021, de acordo com a primeira emissão. Com relação à segunda emissão, 0,40%, fechando em 0,48% em maio. Na terceira emissão, 0,42%, fechando em 0,5%, tá? Isso aqui eles estão considerando, fazendo um comparativo aí com a taxa DI. A gente sabe que a taxa DI tem relação com a Selic, então a Selic baixa como estava no passado, e esse ano até, agora que ela está aumentando um pouco, claro que quase 0,5% aí por mês que esse fundo distribuiu, foi aí, obviamente, 200, 300%, quase 400% em alguns casos, a taxa DI aqui de referência, tá? Você vê que ficou na faixa do 0,14, o máximo aqui em 0,23 em maio, até porque a Selic está aumentando um pouco, tá? Aqui o desempenho do fundo versus o IFIX, então a gente tem o IFIX aqui em cima, a cota patrimonial mais rendimentos aqui embaixo e o CDI líquido aqui. Então a gente vê que o fundo, aí desde o seu início em 3 de setembro de 2018, o desempenho dessa cota patrimonial do fundo, ajustada pelos proventos distribuídos, foi de 19,84%, como eles comentam aqui, comparado a uma valorização de 31,89% do IFIX e 10,22% do CDI líquido. Então a gente vê assim, não é um desempenho maravilhoso, mas também não é um desempenho péssimo, né? Se você for considerar o CDI, ele está aí entre o CDI e o IFIX. Então, para você que talvez esteja comprando agora, visando um médio, longo prazo aí, quem sabe tem uma valorização um pouco melhor. Em alguns momentos, o fundo chegou a ficar próximo do IFIX, aqui, aí, antes um pouquinho da crise do ano passado, tá? Na queda aqui também conseguiu perder um pouco do IFIX, chegou a ficar relativamente próximo aqui em junho de 2020, mas mantém essa certa distância aqui do IFIX, consegue se adequar bem. Aí tem que ver um pouco a composição também, porque no IFIX a gente tem fundos imobiliários de papel, por exemplo, ou de logística, né, que sofreram um pouco menos aí com a crise, mas esse fundo aqui
a gente vai ver daqui a pouquinho a composição dele, ele tem um pouco mais de fundos de shopping e lajes, tá? Que estão sofrendo bem com essa crise. Então, pode ser essa a motivação aí do fundo estar perdendo para o IFIX, tá? Então, a gente vê aqui, como eu falei, o IFIX aí no acumulado de 2021, ao término do mês de maio, este é o resultado do fundo por segmento em relação ao IFIX. Tá? Então, segmentos com valores positivos indicam que um segmento contribuiu de forma positiva na performance do CAFOF em relação ao IFIX. Então, fundos híbridos, que são fundos com mais de um tipo de investimento, tá? Então, pode ser fundos que investem em logística e lajes corporativas, por exemplo. Você tem escritórios, outros fundos de fundos, fundos de agências, hotéis e flats, fundos agro e shopping e varejo. E aqui a gente tem as partes negativas, residencial, renda urbana, logística e fundos de CRI, fundos de CRI. Então aqui a gente tem basicamente os fundos, os tipos de fundo que a gente tem disponíveis na bolsa, tá? Então é interessante tentar montar uma carteira com fundos diferentes, de áreas diferentes, de tipos diferentes. Então, se você quiser começar seu estudo, acho que é interessante ver um, dois, três fundos aí de cada uma dessas áreas para estudar, tá? Pegar para estudar. E a alocação do fundo, então, ao término do mês de maio, o fundo encontrava-se com 99,4% dos ativos alocados em cotas de fundos imobiliários segmentados de acordo com as seguintes estratégias. Então, qual que é a estratégia desse fundo? Tem aqui por tipo de ativo. Ele tem 99,4% em fundos imobiliários e 0,6% em caixa, então ele está bem alocado na estratégia dele, tá? E por estratégia, 31,6% na tática, que é uma estratégia de alocação em ativos com potencial de retorno de curto e médio prazo, aqueles 0,6% em caixa e 67,9% imobiliário, que é essa estratégia de alocação em ativos com qualidade imobiliária e viés de longo prazo, tá? Então, são fundos que pagam aí dividendos, proventos, né? E tem essa estratégia mais de longo prazo, é por isso que eles investem mais em shoppings e lajes, por exemplo, tá? Aqui a gente pode ver as categorias, então, shopping e varejo é 25%, escritórios 27%, logística 15%, agências 3%, renda urbana 15%, caixa 0,6%, agro 0,4%, CRIs 14%. Então, os fundos que mais se deram bem aí, que a gente conseguiu perceber no passado, foram realmente os fundos de papel e os fundos de logística, os que sofreram menos com a crise, tá? E os escritórios e shopping apanharam bastante, home office, shopping fechado, e a gente pode ver que mais da metade desse fundo investe em shoppings e escritórios. Então, pode ser, não é uma recomendação de compra ou de venda, mas pode ser que esse fundo retome um preço mais interessante, retome uma valorização na sua cotação quando houver uma reabertura aí, uma volta da economia, digamos assim, pessoas comecem a voltar para escritórios, comecem a voltar a frequentar shoppings e o varejo como um todo, e aí a gente pode ter um tipo de retomada desse fundo aqui. Aqui a composição do portfólio de fundos desse fundo, tá? Lembrando aqui que essa informação é de março de 2021, tá? Então, a composição do portfólio de fundos imobiliários investidos pelo fundo em relação ao total investidos em cotas de fundos imobiliários vigente em 31/3 de 2021. Aqui ele acaba nem são posições menores, ele explica que 22,2 a 21% está em outros tipos de fundo. E a gente tem os fundos aqui, FV PQ11, AIEC11, RBRR11, RBED11, JSRE, XPLG, HGRU. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre alguns desses fundos. Eu vou deixar um card aqui em cima para você conferir os vídeos sobre esses outros fundos que a gente tem aqui, tá? No canal. MALL11, CPTS11, EVBI, LVBI, BRCR e HSML11. Esses são os fundos desse fundo de fundos aqui. Os fundos que até me confundi aqui. Os fundos do CAFOF são esses daqui, tá? Então ele tem bastante diversificado. Ele é diversificado em tipos de fundo, ele é diversificado na estratégia dele. Então, é um fundo interessante, ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, o que para fundos de fundos não faz tanto sentido assim, tá? A ideia de fundos de fundo é ficar ali próximo de 1, essa relação
entre o valor patrimonial e o valor de negociação na bolsa, tá? Mas, se você acha que é uma composição interessante de carteira, se você acha que esse fundo tem bons fundos aí, tem uma boa perspectiva para o futuro, comenta aí embaixo se você curtiu esse fundo. E aproveita que já que está curtindo, curte aqui o vídeo, o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, mas vamos continuando aqui. Então, aqui as informações contábeis para apuração dos recursos disponíveis para a distribuição do mês são considerados os rendimentos de fundos imobiliários, as receitas financeiras e o resultado da alienação de cotas de fundos imobiliários, ou seja, a venda, deduzidos as taxas de administração, imposto sobre o ganho de capital na venda de cotas, custódia e demais taxas legais e custos de manutenção do fundo. Receita total, 2,5 milhões, mais ou menos, 360 mil reais de despesas, um resultado líquido aí de vendas de 278 mil reais, 2,457 mil de resultado mensal. Fizeram uma pequena reserva aqui de 35 mil reais, resultando em quase 2,5 milhões de distribuição. Negociação aqui, então, os volumes transacionados representaram um total de 137 mil cotas negociadas, o que é equivalente a aproximadamente 3% do total de cotas do fundo, e esse volume médio aqui diário de 604 mil reais, tá? Com volume médio por negócio de 1.700 reais. Em maio, as cotas foram negociadas em 100% dos pregões da B3, com volume total negociado de 12 milhões de reais. Então, a gente vê aqui as negociações, a cota no secundário e a cota do secundário mais a renda mensal. O que é esse secundário? É a negociação na Bolsa de Valores, tá? E aqui o valor patrimonial, então o histórico da variação patrimonial do fundo, né, já deduzido aí da distribuição de rendimentos de cada mês e o valor de mercado das cotas. Então a gente vê que aqui em 31 de agosto do ano passado, a cota patrimonial era R$ 109, ele estava sendo negociado a R$ 112,79, era um prêmio aí, se tinha um prêmio em caso de venda de 2,91%. Não é tão interessante comprar de fundos acima do valor patrimonial. Mesmo se você gostar da composição da carteira do fundo, não é recomendável fazer isso, porque você vai estar pagando mais por uma coisa que você poderia ir no mercado e comprar direto, porque o valor patrimonial do fundo nada mais é do que a soma aí desse tipo de fundo, né? Nada mais é do que a soma das cotas que esse fundo possui no mercado. E esse fundo aqui, principalmente, como ele está bem investido em outros fundos, a gente viu lá, quase 100% do fundo está investido em outros fundos, você tem uma noção bem aproximada do valor patrimonial correto desse fundo, tá? Mas a gente viu que mudou de figura aqui, então, dia 31 de 5 de 2021, cota patrimonial R$ 103,28 e a cota de mercado está abaixo, tá? R$ 92,29, isso lá no final de maio, agora a gente já viu que está em R$ 90. Tem um desconto aí de mais de 10% com relação à cota patrimonial do fundo. Então, pode ser uma oportunidade, mas lembrando, não é uma recomendação, tá? É só ver se realmente cabe na sua carteira ou não e se você acha que vale a pena com base no que eu te mostrei aqui. Comenta aí se você tem esse fundo, se você acha que é um fundo com uma carteira boa ou não e aproveita para assinar o canal. Eu vou deixar aqui nesse final de vídeo uma playlist com os fundos imobiliários que a gente já falou aqui no canal. Aproveita para assinar, também vai ter um botão aqui para você assinar o canal, curte o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!